Você sente que sua fé é um motor potente, mas a chave da ignição desapareceu? Você ora, acredita, mas a paralisia continua. A verdade é que a fé não foi feita para ser um sentimento, mas um verbo. Essa condição, que podemos chamar de a síndrome da fé estacionada, é uma das lutas espirituais mais frustrantes, não por falta de crença, mas por uma desconexão entre o crer e o fazer. Você vê outros avançando e se pergunta: o que há de errado comigo? Neste vídeo, vamos descobrir como a história de Neemias nos oferece um manual prático para transformar essa fé estagnada em uma força de construção imparável. O método de Neemias para sair da inércia pode ser dividido em 3 fases que vamos explorar. Primeiro, a fase da oração e planejamento. Segundo, a fase da ação e oposição. E terceiro, o sistema prático para aplicarmos isso hoje e finalmente darmos a partida nesse motor. Vamos começar com a fase 1, oração e planejamento. A Bíblia está repleta de histórias, não de homens e mulheres que simplesmente esperaram as coisas acontecerem, mas que participaram ativamente da sua própria libertação. E Neemias é um exemplo poderoso. Ele era um copeiro, um servo do rei, vivendo confortavelmente. Sua história começa não com um milagre, mas com uma notícia devastadora. Os muros de Jerusalém estavam em ruínas. A primeira coisa que ele fez foi sentar, chorar, lamentar e orar por dias. Ele confessou, buscou a face de Deus e se agarrou às promessas. Essa foi a sua base, seu combustível. Mas a fé de Neemias não terminou na oração. A oração foi o que o impulsionou para a segunda parte desta fase, o planejamento meticuloso. Ele não pediu a Deus para reconstruir os muros magicamente. Ele usou a sabedoria que Deus lhe deu para traçar um plano. Calculou o que precisaria: cartas de permissão, madeira das florestas reais, uma escolta. Ele pensou em cada detalhe. E então, com o plano em mãos, ele agiu. Ele se apresentou diante do rei, um ato de coragem imensa. A fé deu a ele a coragem, e o plano deu a ele as palavras. E ao chegar em Jerusalém, ele fez um reconhecimento noturno para avaliar a real dimensão do problema. Somente depois de orar, planejar e avaliar, ele reuniu o povo e disse: venham, vamos reconstruir o muro. A fé dele não era passiva. Era um projeto com cronograma e recursos, nos ensinando que a fé genuína santifica o trabalho duro, dando-lhe propósito. Ao começar a obra, Neemias entrou na fase 2, ação e oposição. A oposição que ele enfrentou, na forma de homens como Sambalate e Tobias, não é uma relíquia do passado. As muralhas que precisamos construir hoje talvez não sejam de pedra. Pode ser a muralha de uma carreira estagnada, de um relacionamento fraturado, de finanças desorganizadas ou da autoestima derrubada. E os nossos sambalates são igualmente reais. A voz da dúvida que sussurra: você não é capaz. Os comentários desanimadores de pessoas próximas. A procrastinação disfarçada de cansaço e o medo paralisante do fracasso. Neemias nos dá um modelo para lidar com isso. Ele não parou a obra para discutir. Ele orou e continuou trabalhando. Quando a ameaça se tornou física, ele não recuou. Ele armou os trabalhadores. Eles construíam com uma mão e seguravam uma espada na outra. Essa imagem poderosa nos dá o que podemos chamar de o princípio da espada e do tijolo. Significa que, para vencer a paralisia, você precisa continuar trabalhando em seus objetivos, colocando seus tijolos, enquanto se defende ativamente das distrações e da negatividade, segurando sua espada. Construir sua carreira, continue aprendendo, mas defenda sua mente do sentimento de impostor. Restaurar sua saúde, continue com a dieta, mas defenda-se do desânimo. Sua fé é a visão do muro reconstruído, mas a ação é o ato diário de colocar um tijolo no lugar, mesmo quando zombam de você. O sucesso não vem da ausência de oposição, mas da persistência apesar dela. Isso nos leva à fase 3, o sistema prático para hoje. Transformar essa visão em realidade exige mais do que inspiração. Exige um sistema,
O primeiro passo é a oração ativa. Em vez de orar, Deus, por favor, mude minha situação, mude para Deus, por favor, me mostre qual é o meu primeiro passo. Essa oração te move da posição de espectador para a de participante. O segundo passo é o princípio do tijolo diário. Neemias organizou o trabalho sessão por sessão. Para nós, isso significa esquecer a montanha e focar no próximo passo. Qual é o seu tijolo de hoje? Não é escrever um livro, é escrever 200 palavras. Não é ficar em forma, é caminhar por 15 minutos. A soma desses pequenos tijolos diários, colocados com consistência, é o que constrói muralhas inabaláveis. A ação vence a ansiedade. O movimento cura a paralisia. O terceiro passo é a comunidade de construtores. Neemias uniu o povo com um propósito comum. Ninguém constrói nada grandioso sozinho. Encontre seu círculo de apoio, um mentor, um amigo de confiança, um grupo. Dizer seu objetivo em voz alta para outra pessoa o torna real e cria uma camada de responsabilidade saudável. Esses 3 passos, oração ativa, o princípio do tijolo diário e a comunidade de construtores, são a estrutura que sustenta a ponte entre a sua fé e a sua ação. Houve um tempo em minha vida em que eu estava exatamente nesse abismo, sofrendo da síndrome da fé estacionada. Eu tinha um projeto pelo qual sentia uma paixão imensa. A fase inicial foi de pura euforia, mas inevitavelmente a realidade se impôs. Os resultados não vieram, o crescimento era lento e as críticas chegaram. A motivação inicial, que parecia um incêndio, começou a se reduzir a brasas. Lembro-me de uma manhã em que olhei para minhas tarefas e senti um peso físico, uma exaustão da alma. A voz de Sambalate na minha cabeça dizia: é melhor desistir agora e poupar o vexame. Minha oração se tornou um lamento. Deus, eu acreditei em você. Por que não está funcionando? O ponto de virada não foi um sucesso repentino. Foi uma mudança sutil na minha oração. Cansado de pedir a Deus para fazer por mim, comecei a pedir para Ele me fortalecer para que eu pudesse fazer. Comecei a aplicar o princípio do tijolo diário, mesmo sem sentir vontade. Houve dias em que meu tijolo foi simplesmente responder a um e-mail. Ações minúsculas, mas que me mantiveram no jogo. A fé não me removeu do campo de batalha. Pelo contrário, ela me manteve de pé no meio dele, aplicando o princípio da espada e do tijolo pronto para o dia seguinte. Essa jornada me ensinou que a verdadeira vitória não é a ausência de luta, mas a recusa em parar de lutar. E nessa perseverança, descobrimos o verdadeiro significado da fé em ação. O apóstolo Tiago disse de forma categórica: a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Não é que as obras nos salvam, mas elas são a evidência de que nossa fé está viva. Fé e ação são as 2 asas do mesmo pássaro. Com uma só, você anda em círculos. A promessa mais poderosa não é que o caminho será fácil, mas que o esforço não será em vão. É o que Paulo escreve: tudo posso naquele que me fortalece. Isso não é um cheque em branco para o sucesso, mas a afirmação de que temos a força para atravessar as dificuldades com perseverança. Sua vitória não está na ausência de muralhas quebradas, mas na sua decisão hoje de pegar o primeiro tijolo. Sua fé te dá a planta da construção. Sua fé te conecta à fonte de toda a força. Mas é a sua ação que tira o projeto do papel. Deus não te chamou para ser um espectador passivo, mas um co-construtor com Ele. Ele fornece a força sobrenatural. Você fornece o esforço natural. Então, olhe para a sua muralha em ruínas hoje. Não com desespero, mas com os olhos de Neemias. A pergunta que fica é: qual é o primeiro tijolo que você vai colocar na sua muralha hoje? Compartilhe nos comentários o seu compromisso. Pois é no ritmo constante da fé que age que os gigantes da inércia caem e as muralhas do seu destino se erguem.